Boa noite. Sejam bem-vindos. A nossa gratidão pela vossa presença. A nossa gratidão também aos benfeitores espirituais deste lar, que nos acolhem com tanto amor e que prepararam este ambiente, esta sala, para nos receber para mais um estudo. Então, no tema de hoje, reencarnação, personalidade e livre-arbítrio, vamos só rever alguns conceitos. Não sei se está alguém pela primeira vez, não está, mas de qualquer maneira vamos rever alguns conceitos. Portanto, nós somos um espírito, que neste momento estamos encarnados, embora aqui também certamente estão espíritos desencarnados. E quando nós estamos encarnados chamamos de alma. Fomos criados simples e ignorantes e ao longo das várias existências fomos desenvolvendo a nossa inteligência, a nossa capacidade de podermos decidir, e foi-nos dado o livre-arbítrio. As várias existências, portanto, nós hoje somos um somatório dessas várias existências, das várias escolhas que fomos fazendo ao longo de cada uma delas. E hoje somos isto que aqui estamos, não isto fisicamente, porque isto é transitório, mas o ser individual que nós somos. Nesta imagem, podemos retratar um pouquinho isso. Se repararmos ali em cima, no meio, vemos ali um ser, um homem, mulher, portanto, um ser humano que está mergulhado no fluido cósmico e vemos também aqui algumas marcas, vemos as mãos, e ao longo da palestra esta imagem vai fazer um pouco mais de sentido, mas que aqui no fundo está, portanto, descreve um pouco do ser que nós somos, da reencarnação, da nossa personalidade. Então, o psicólogo e oradora de vários livros espíritas, Adenauer Novaes, não sei se estou a dizer o nome certo, mas espero não estar a insultar o senhor, diz-nos o seguinte: a reencarnação tem o seu contingente de contribuição na personalidade do ser, porque este traz uma bagagem do passado em resultado do seu livre-arbítrio, constituída de virtudes ou de vícios, de ignorância ou de conhecimentos que se vai projetar no seu comportamento e atitudes. Então, uma sensação, passei à frente, passei. Vou voltar atrás. Vamos começar. Presente nas mais diversas culturas, a reencarnação desafia o tempo, permanecendo viva na história, na mente e nas crenças do ser humano. Desde a mais remota antiguidade até aos dias de hoje, ela vem sendo a forma mais completa de explicar os diversos fenómenos da experiência humana, bem como a maneira como a sociedade evolui. Justifica assim a própria história do homem, como também amplia a sua percepção do passado. E agora sim, vou repetir. A reencarnação tem o seu contingente de contribuição na personalidade do ser, porque este traz uma bagagem do passado em resultado do seu livre-arbítrio, constituída de virtudes ou de vícios, de ignorância ou de conhecimentos, que se vai projetar no seu comportamento e atitudes. Ora, o principal objetivo da reencarnação é a evolução do ser espiritual que nós somos. No entanto, por misericórdia divina, Deus concede-nos a oportunidade de nós repararmos erros do passado, de nos educarmos, aumentarmos os conhecimentos do espírito, isto porque
aquilo que nós fomos adquirindo ao longo das várias existências fica gravado. Nós somos um espírito, temos este corpo nesta existência e temos o perispírito, que é o elo de ligação, portanto ele é semimaterial, e é o elo de ligação entre o corpo e o espírito. E nele, ele funciona como uma cassete. Bom, cassete hoje em dia já não se usa muito dizer essa palavra, será mais uma pen ou se calhar algo mais evoluído, tecnologicamente falando. E lá fica gravado todos os nossos pensamentos, as nossas atitudes, boas e menos boas, e então vamos juntando esse conhecimento e depois temos uma nova oportunidade. Deus concede-nos sempre uma nova oportunidade para virmos reencarnar num novo corpo, através do nascimento, via fecundação biológica, ok? Não há milagres, o milagre é a vida, de facto, mas é através da fecundação biológica. E então dá-se um novo nascimento da personalidade individualizada do ser humano, que apesar de nós mudarmos de nome, de família, de posição social, não se passa a ser um novo indivíduo. Não é porque eu vou nascer agora num novo corpo, agora, só vocês, ainda estou neste aqui, mas numa próxima existência que vou modificar-me completamente. A modificação, o crescimento dá-se justamente no nosso dia-a-dia, com as atitudes, com as ações que nós vamos tendo. Podemos assim considerar a reencarnação como a chave para a compreensão da vida, pois ela traz-nos a solução que procuramos para desvendar os infindáveis caminhos da mente humana e das lacunas que o saber científico atual tem inserido. E de facto, a reencarnação é a resposta, dá-nos a resposta para tudo. Justifica-nos todas as diferenças que nós vemos à nossa volta. Irmãos nossos que nascem em condições de extrema pobreza, enquanto que outros de extrema riqueza e que não aproveitam devidamente também. Justifica também as deficiências, que muitas vezes crianças nascem com deficiências enormes, e todas as diferenças que nós vemos à nossa volta. Portanto, a reencarnação explica-nos tudo isso. As calamidades, as guerras, tudo. Mas o que é que nós entendemos como personalidade e qual é a sua ligação com a reencarnação e o livre-arbítrio? Há em cada pessoa aquilo que constitui a individualidade, o seu eu inconfundível, e aquilo que se manifesta nas atitudes, nos hábitos, nas formas de convivência social. Podemos então dizer que a personalidade é aquilo que está por fora, nas maneiras, nas convenções, nas expressões pessoais, ao passo que o eu individual é o que fica oculto e que são as aquisições intelectuais, morais e espirituais que compõem o indivíduo, também considerado por self ou espírito. Este não deixa de ser o que é, sejam quais forem as mudanças exteriores, e também é a parte indestrutível com a morte do corpo físico. Às vezes caímos na tentação de pensar que podemos fazer determinadas coisas só porque ninguém nos está a ver. Mas, na verdade, existe uma multidão de olhos que nos rodeia e, acima de tudo, existe Deus. E a Ele nada escapa. Todos os pensamentos, todas as ações ficam gravadas, como dissemos há pouco, no perispírito. E existe um lugar que é a voz de Deus,
que nos fala, que é a consciência, que nos chama à razão. Encontrei esta imagem que diz: quem é você quando ninguém está te vendo? Nós achamos que ninguém nos está a ver, mas a realidade é que nós nunca estamos sozinhos. Estamos sempre rodeados. Podemos estar sozinhos de pessoas encarnadas, mas não desencarnadas. E, acima de tudo, Deus. A personalidade manifesta-se pela maneira de ser, isto é, o modo pelo qual nos comportamos e reagimos, e depende de vários fatores. Fatores constitucionais, uma vez que a constituição física tem repercussão nas reações e no comportamento. Fatores temperamentais, ou seja, as glândulas, o teor sanguíneo e outros elementos também influem bastante no comportamento, porque há uma influência bastante grande das hormonas. Fatores psíquicos, que é a vida psíquica, o estado mental e o funcionamento do seu mecanismo. Efetivamente, se a constituição física for desequilibrada, quer seja por uma deficiência de nascença ou por má alimentação, bem como o mau funcionamento de certas glândulas, como dissemos há pouco, pode provocar no indivíduo atitudes negativas surpreendentes, não só para com os outros, mas para com ele próprio. Um outro fator é o clima, porque quando é quente, às vezes pode provocar irritação e desequilíbrio emocional, especialmente se for uma pessoa por natureza mais nervosa. Mas evidentemente que se o indivíduo é agressivo ou mal educado, é em qualquer clima onde haja circunstâncias para o fazer. E essa é a parte que nós, de facto, temos de trabalhar em nós. Porque muitas vezes pensamos que já estamos um passinho mais à frente e somos postos à prova pelas coisas mais simples da vida e estendemos ao comprido. E depois damos 2 passos, 3 atrás e lá temos nós que recomeçar novamente. Mas isso também faz parte do nosso crescimento pessoal. Podemos dizer ainda que o meio cultural onde o ser está inserido, ou seja, a educação, padrões de vida social, religião, artes, costumes domésticos, também exercem muita influência na personalidade. Contudo, não podemos esquecer o ser espiritual que somos e o facto de sermos mais ou menos evoluídos a nível espiritual, é claro que vai certamente determinar a nossa postura e atitudes no dia-a-dia. Daí o papel da educação. Voltamos nós a falar a palavra-chave, educação, e que tem que ser uma prioridade. Nós estamos aqui para nos educarmos, reeducarmos, não é? A par destes fatores apresentados e da dádiva das reencarnações sucessivas, existe uma outra que o Criador nos deu, que é o livre-arbítrio. Essa capacidade que nós temos, que nos é dada, de nós podermos escolher, decidir aquilo que nós queremos. Livre-arbítrio parece significar que o homem pode fazer o que quer, pelo simples desejo de fazer, sem precisar de maiores razões ou de dar explicações a quem quer que seja. Todavia, convém examinarmos 2 pontos. Que a nossa liberdade termina onde começa a do nosso próximo. E esse é logo o primeiro passo em que nós erramos. Nós esquecemos constantemente que a nossa liberdade termina onde começa a do nosso próximo.
A outra, que o homem é influenciado pela matéria. E nós sabemos que sim, os apelos materiais, nós vivemos num mundo material, um mundo de provas e expiações, e ainda somos muito influenciados pela matéria, não é? De facto, estamos no plano espiritual. Quando estamos no plano espiritual, nós, quando nos é permitido, ajudamos na programação, quando nos é permitido, na programação para a próxima existência, a próxima reencarnação. E fazemos planos mil. Porque nós lá temos como não temos a matéria física, temos uma percepção diferente, mais ampla. E nós comprometemos. Vimos reencarnar com determinadas pessoas, vamos fazer isto, aquilo, para nos ajudar na tal evolução que nós necessitamos de fazer. Só que nem sempre conseguimos. Chegamos cá, vem o véu do esquecimento e deixamos vir ao de cima a nossa parte inferior. E voltamos a falar a educação que nós temos que fazer. Entretanto, cá está, logo que mergulhamos na carne, por força da necessidade do esquecimento, passamos a agir segundo as circunstâncias e segundo a lei que diz que nós temos de tomar as nossas decisões segundo o nosso livre-arbítrio. Quando assim fazemos, muitas vezes buscamos interesses imediatos, quase sempre incompatíveis com a nossa programação espiritual. E como dizia há pouco, muitas vezes nós comprometemos-nos a vir com determinadas pessoas, não é? E pura e simplesmente, quando não há aquela afinidade, não é? Principalmente dentro do lar, onde muitas vezes reencarnam espíritos endividados, e o objetivo é esse mesmo, para depois, com a lei, pela lei do amor, podermos ultrapassar essas dificuldades, só que nem sempre conseguimos e muitas vezes abandonamos o lar. E aí nós já estamos a abandonar, portanto, a prova que nós escolhemos. Estamos a adiar. Contudo, o conhecimento dos compromissos assumidos no plano espiritual não deve ser uma busca que devemos perseguir, porque o mais importante é buscarmos em nós os sentimentos que vão motivar as ações para a realização desse planeamento espiritual. Até porque muitas vezes nós a meio falhamos, mas isso não significa que nós não possamos depois escolher um novo caminho e mais tarde despertar e aproveitar depois melhor a existência. E aquilo que ficou por cumprir, será-nos dado essa oportunidade. Claro que não sabemos em que condições, mas será-nos dada essa oportunidade numa próxima existência. A lei de que o destino já está fatalmente traçado é apanágio das mentes estreitas, limitadas pelas muralhas da percepção rígida. Porque o karma é dinâmico e modifica-se sempre que emitimos um pensamento. Sempre. O pensamento é energia. É movimentação, são a emissão de ondas e que pelo pensamento nós criamos. Então nós podemos atenuar ou agravar. Às vezes só com... Nem passamos às atitudes, às ações. Só pelo pensamento. Portanto, daí o orar e vigiar, que é muito importante, porque pelo pensamento muitas vezes já nos estamos a endividar. Lembramos sempre de Santo Agostinho, que nos dizia, ou que nos diz, porque ele está vivo, não está encarnado, mas está vivo, que nós devemos fazer uma reflexão todos os dias, no final do dia, refletirmos nas ações, nas atitudes que tivemos, para podermos perceber
se estamos a ter atitudes de acordo com as leis divinas, com as leis do amor. Porque se tivermos, ótimo, estamos no bom caminho. Se não estivermos, essa reflexão vai nos ajudar a perceber que temos que mudar o caminho. A forma como estávamos a fazer não está a dar certo, então temos que mudar a forma, o caminho. No percurso da vida, os atos construtivos e de amor, além de conquistarem a simpatia e apoio geral, causam vórtices superiores de energia na nossa constituição espiritual, fazendo com que atenuem bastante as faltas de harmonia energética que sofremos, provocando também uma diminuição da propensão que temos para determinadas situações de desequilíbrio e sofrimento. Então devemos trabalhar as más tendências, porque nada nos impede, a não ser nós próprios, não é? E se nós repararmos no Livro dos Espíritos, na questão 645, os benfeitores espirituais dizem-nos: o homem tem sempre liberdade de escolher entre o bem e o mal e seguir o caminho de correção ou do vício. E também não podemos esquecer que estamos constantemente a ser amparados por mentores espirituais que nos incutem força para vencermos essas tendências inferiores, conseguindo-se assim, muitas vezes, evitar sofrimentos desnecessários. Portanto, nós temos sempre o amparo. E não vale a pena nós nos fazermos de vítimas, porque nós somos vítimas de nós próprios, da nossa incúria. Então, nós somos responsáveis dos nossos atos. Emmanuel diz-nos: a ninguém deve o homem culpar em causa de sofrimento, a não ser a ele mesmo, pela sua incúria, pelos seus excessos e pela sua ambição. Não é? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Como tal, perante a lei de causa e efeito, não existem vítimas. Somos nós que fazemos as escolhas. Porque muitas das vezes, no início estávamos a falar das alterações pela alimentação e não só, e nós, se repararmos, muitas vezes adoecemos pela má alimentação que fazemos, pelos maus pensamentos que emitimos, porque eles vão se refletir em primeiro lugar no nosso corpo. O outro até pode ter mérito e nem nos receber, mas quando nós emitimos um mau pensamento, nós somos o primeiro a recebê-lo. E há vários excessos que nós cometemos. Às vezes trabalhamos horas infindáveis à procura de termos mais bens materiais, como já temos vindo a dizer, a repetir. Isto é algo que nós vamos repetindo ao longo, porque nós necessitamos. Eu necessito de ouvir isso quase diariamente, porque nós não podemos estagnar, nós não podemos parar. Nós temos que aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. E temos que cuidar de nós. Temos que cuidar deste corpo, porque nós, enquanto aqui estivermos, nós necessitamos dele. E se não cuidarmos dele, nós vamos sofrer. E nós vemos, existem muitas doenças que nós... porque não vem tudo do passado. Há muitas doenças que nós temos, que são criadas aqui, agora, por esses tais excessos que nós cometemos. No fundo, nós todos adoecemos por falta de pão espiritual. Conforme foi dito, o livre-arbítrio foi-nos concedido por Deus e é uma verdadeira dádiva, mas a utilização desta liberdade de viver tem de estar alicerçada em decisões responsáveis. Por outras palavras, ninguém tem o direito de prejudicar ninguém, pelo que a liberdade de ação não é absoluta. Pelo contrário, é relativa, pois tem limites que têm que ser vistos. E estas divisórias são colocadas no sítio exatamente onde acabam os nossos direitos e começam os do nosso próximo.
Sempre que ultrapassamos esses limites, acabamos por prejudicar alguém, seja consciente ou inconscientemente. E perante a lei de justiça divina, passamos a ser infratores da harmonia universal. Pelo que oportuna e convenientemente, teremos de fazer a devida e indispensável reparação, a fim de que se cumpra a lei de causa e efeito. E esta é uma das, como já dissemos, voltamos a repetir, esta é uma das razões pela qual há muito sofrimento ainda aqui na Terra. Não é? Porque nós próprios causamos sofrimento em nós e causamos sofrimento no nosso próximo, pelas nossas atitudes. No livro Céu e Inferno, Allan Kardec explica-nos que os deslizes que cometemos criam uma espécie de manchas no espírito e que a forma de as apagar está composta por 3 etapas fundamentais: arrependimento, expiação e reparação. Assim sendo, a primeira etapa é o arrependimento sincero, isto é, o reconhecimento de que fizemos a coisa errada. Esta fase do processo é muito importante, pois quer dizer que já existe discernimento entre o bem e o mal. Porque às vezes nós pensamos que estamos a fazer o bem e não estamos. Isso significa que nós temos que despertar um pouquinho mais a nossa consciência, para podermos distinguir melhor o que é certo e o que é errado. No que diz respeito aos erros cometidos, a depuração começa com o arrependimento, mas só este não basta para apagar a nódoa do erro cometido. É preciso passar pela expiação, ou seja, sofrer conforme fizermos os outros sofrer. Em abono da verdade, podemos dizer que esta fase pode ser atenuada se o infrator, por sua livre e espontânea vontade, praticar muito a verdadeira caridade a favor do seu próximo, através da anulação do seu egoísmo. O que convenhamos, nem sempre é fácil de levar a cabo. Poderia parecer que o arrependimento seguido da expiação das faltas seria o suficiente para nos livrarmos dos estragos que causamos pelos nossos erros. Não é bem assim. É preciso que haja a última etapa, a reparação, que consiste em fazermos o bem a quem fizemos o mal. Só depois de passarmos por esta derradeira fase é que conseguiremos apagar as nódoas dos nossos erros. Nunca esqueçamos que Deus é amor e não poderia permitir que alguém sofresse, por menor que fosse a dor, se isso não fosse motivo para o seu progresso. Então nós somos, como podemos ver, nós somos herdeiros de nós próprios. E só a nós é que nos compete criar um futuro melhor, um amanhã mais risonho, mais alegre. E que nós respondemos pelos nossos atos, só pelos nossos atos. No entanto, sabemos que às vezes, mais que uma pessoa incorre no mesmo erro e tornam-se impulsos da lei de causa e efeito, tendo que mais tarde reparar juntos, não é? Esses erros, essas faltas, que são o caso daquelas calamidades que nós coletivas que nós conhecemos. Lembramos de quando foi do tsunami, quando foi das Torres Gêmeas, portanto, um grupo de várias pessoas foram, digamos, arrastadas para o local, intuídas para o local, para poderem, já estou aqui a fazer a asneira, para poderem reparar os seus erros. Só aqui ver as minhas cábulas. Então, também de referir que só respondemos pelos nossos atos, entretanto,
acho que está repetido aqui. Ou então eu disse na... Entretanto, quando mais de uma pessoa vem a cometer o mesmo erro, tornam-se todos incursos da lei de causa e efeito. E deverão, portanto, reparar esse erro juntos. É o tal resgate coletivo. Mas nunca esquecemos que Deus é amor, não é? E nunca iria permitir que ninguém, fosse quem fosse, sofresse se essa dor não fosse motivo do seu progresso. Então, agora, eu gostaria de fazer aqui uma paragem e apresentar-vos um livro que é a Psicografia da Manuela Vieira, a coleção Estudando o Espiritismo 12+, isto significa que é para mais de 12 anos, portanto vai até aos 100, 112, por aí fora. Nós olhamos para uma capa, para um livro muito fininho, para uma capa desta e achamos que é só para crianças e para jovens, mas não é. É uma história muito interessante. Relata-nos um caso de um casal, de um jovem casal, que é a Bela e o Bups, é os nomes deles nesta história, que se dedicavam ao furto, sem nunca deixarem impressões digitais por onde passassem. O Bups dizia mesmo assim: mesmo que Deus quisesse, não conseguiria detectar nem as impressões, apenas as marcas da nossa inteligência magnífica. Ora, o que é certo é que eles foram se especializando cada vez mais, vieram as tecnologias, portanto tornou-se de cariz mais virtual, e entre burlas, assaltos e viagens, eles foram prejudicando aqueles com quem iam contactando. Sempre que eles pressentiam o perigo, eles tentavam arranjar alguém a quem culpar e saíam sempre ilesos. Certa feita, não conseguiram e depois estavam mesmo por um triz ser apanhados, acabaram por culpar um amigo de infância de Vups, o Rui. E ele foi preso. Então, o tempo depois foi passando e a consciência foi despertando, foi acusando Vups, e ele, para justificar essa acusação que ele sentia na sua consciência, foi fazendo grandes doações de dinheiro para instituições de caridade. Era uma forma dele justificar a sua consciência e também de ser visto como caridoso perante a sociedade. Só que um dia o pai apareceu-lhe no sono e o pai olha para ele e diz-lhe que o vê cheio de impressões digitais. Lembram-se da fotografia, da imagem que estava no início, no primeiro diapositivo? Lembram-se daquelas impressões digitais que estavam à volta? Pronto, vêm daqui. Então esta obra convida-nos a fazermos uma reflexão. Porque eu vou dar aqui mais um spoiler. O Rui acabou por morrer na prisão. E ele, numa outra existência, foi alguém que prejudicou imensas pessoas, incluindo quem hoje nós conhecemos como Vups. A companheira Bela, que eu não falei aqui, porque se eu falar tudo, vocês não vão ler a história. Isto é uma história que está em 25 páginas no total. Ela influenciou bastante pela negativa, mas essa parte eu deixo para depois vocês verem. Isto é uma narrativa que
nos faz despertar, nos faz pensar nas escolhas que nós fazemos, no livre-arbítrio. E também que nós vamos sempre a tempo. Vamos sempre a tempo de parar e de pensar. Portanto, como eu disse, é uma leitura que não é só para jovens, é também para adultos. Podem ler aos filhos, aos netos, aos sobrinhos, aos avós, a todos. Porque vai-nos ajudar a refletir. São conceitos que aqui são trabalhados, a reencarnação, o livre-arbítrio, a lei de causa e efeito. Portanto, tudo aquilo que nós hoje estamos aqui a falar neste tema. E, de facto, nós somos livres de semear, mas nós temos que colher. E tudo aquilo que nós fazemos fica gravado. As impressões que os outros causam em nós, mas também aquilo que nós causamos nos outros. E, a dada altura no livro, diz-nos que, de facto, as marcas dos seus atos não estavam visíveis aos olhos do mundo. Portanto, quando ele dizia ali que nunca deixavam as marcas digitais, quando faziam os furtos, mas estavam visíveis, mas sim impregnados na sua alma, bem marcadas no perispírito. Fica aqui o convite para lerem esta pequena história, pequena grande história, porque nos convida a essa reflexão. E depois também, este sou eu a esforçar-me por ler, porque eu tenho muita dificuldade, não tenho a disciplina que deveria ter, não é? Então, a oportunidade de podermos estar aqui a falar hoje é justamente a minha oportunidade de eu poder estudar um pouquinho mais. Então, neste livro, Os Desafios da Educação, foi um livro que também nós lemos e estudamos aqui ao domingo de manhã. Portanto, se este aqui é para crianças e jovens adultos, este aqui foi também estudado aos domingos de manhã com os pais. É um excelente livro, é Psicografia de Raul Teixeira, onde o tema principal, como podem ver, é a educação. E na página 111, ele diz-nos assim: na esteira do tempo se vai desenhando a grande necessidade do ser humano no que diz respeito à convivência consigo mesmo. Nesses dois campos de relacionamento, vê-se a premência da educação ajustadora. Quando nos reportamos à educação, verificamos que é graças à sua poderosa ação, quando bem trabalhada, que o indivíduo passa a conhecer-se a si mesmo, compreendendo o de que já é capaz e o de que ainda não é. Diz-nos ainda, é pela educação que o ser consegue visualizar quais são as zonas mais obscuras do seu mundo íntimo, analisando os apelos sombrios ou escusos que ainda o atraem, quanto às propostas de luz e de equilíbrio que o sensibilizam. No campo educacional, devidamente estruturado para que se alcance o sentido das leis divinas, é que cada um deverá aprender a relacionar-se com o semelhante, dando-se conta, porém, de que responderá pelo que faça, pelo que diga, pelo que inspire, seja de bom, seja de ruim, conquistando bênçãos de paz pela nobreza da sua dinâmica existencial, ou recolhendo amarguras pela má sementeira que haja feito. A educação, que se propõe a mudar as velhas características do indivíduo, destornando-as quando sejam perniciosas ou ampliando-as quando se mostrem enobrecidas, tem uma importantíssima missão entre os humanos. Vale então investir o melhor das nossas possibilidades em prol desse compromisso espiritual. Então, por tudo aquilo que nós explanamos, podemos concluir que, se somos escravos do ontem, somos donos do nosso amanhã. A nossa personalidade
apesar da nossa personalidade ser reflexo do passado, estamos nesta existência por misericórdia divina, obviamente, para evoluirmos, para construirmos uma nova personalidade. E isso só é feito através da educação moral e espiritual. Para tal, temos de trabalhar o nosso eu, o espírito, de forma que todos os desejos internos, o de possuir, de viver, de amar, de crescer, nunca sejam para satisfação exclusiva pessoal, pois transforma-se em egoísmo. E conforme nos diz Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, o egoísmo é a fonte de todos os vícios, assim como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra deve ser o objetivo de todo o homem, se quiser assegurar a sua felicidade neste mundo, bem como no futuro. Então, a doutrina espírita é um convite ao autoconhecimento. Ela traz-nos a consolação através do conhecimento dos factos, a justificação para todas as diferenças que nós vemos, o porquê das coisas, de onde vimos, para onde vamos. Mas dá-nos também as diretrizes para o conhecimento. Conhecimento esse que, se nós apreendermos e colocarmos em prática, porque não basta só nós adquirirmos o conhecimento. Ainda na semana passada, o nosso amigo André Vilar falou isso. Portanto, não adianta só o conhecimento. Se nós não conseguirmos colocar em prática, nada feito. O conhecimento é só para acumular. Então, Jesus afirma-nos: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outra maior fará. Isto é, há muito mais a se conhecer sobre nós mesmos. Muitas vezes estamos preocupados em conhecer os outros, as atitudes dos outros, o comportamento dos outros, e estamos com o foco mal direcionado, porque o foco tem que ser para nós. Nós temos que nos conhecer mesmo. Há muito mais em se conhecer sobre nós mesmos do que imaginamos, do que sabemos. É um processo contínuo que jamais cessa. Então tenhamos fé, não é? Porque se Jesus disse que nós poderíamos ser deuses, com letra minúscula, claro, quer dizer que estão criadas todas as condições, e falámos há pouco, o apoio dos benfeitores espirituais, do nosso anjo da guarda, de espíritos amigos e familiares, que nos ajudam, que nos intuem para nós fazermos as escolhas certas. Então foram criadas todas as condições que nós necessitamos para alcançar essa evolução que nós necessitamos. Depois vem aquela palavra importante, a vontade, que é o mais difícil também, não é? É termos a vontade de querermos ser melhor. Então, temos que traçar objetivos, traçá-los hoje, fazer esta reflexão, porque o nosso amanhã depende das decisões que nós tomamos hoje. Façamos uma introspectiva tentando visualizar os pontos que temos de mudar. O que em nós está errado. Não é? Se não conseguirmos, façamos uma análise no final de cada dia, conforme falámos há pouco, que Santo Agostinho nos recomenda. Durante uns dias seguidos, a todas as nossas atitudes e pensamentos com todos os que nos rodeiam, comparando com o que aprendemos com a doutrina de Jesus. E certamente que acharemos a resposta. Se nós fizermos essa comparação, essa análise, nós vamos
vamos chegar à conclusão do que é que nós ainda temos que mudar, o que é que nós temos que ainda que aprender. E depois, passo a passo, não é? Vamos trabalhando um ponto de cada vez, não é? Nunca iramos, a nossa inferioridade espiritual não permite que trabalhemos muita coisa ao mesmo tempo. Então nós temos, não começar pelos defeitos maiores, o egoísmo e o orgulho, que esses são o pai de todos os defeitos. Nós temos que começar pelos filhinhos, pelas coisas mais simples, e uma de cada vez. Porque se quisermos mudar muita coisa em nós ao mesmo tempo, atrapalhamos-nos todos e não fazemos mudança absolutamente nenhuma. Como eu disse há pouco, somos postos à prova a qualquer momento e estatelamos-nos no chão. Não esqueçamos, contudo, que Deus põe o homem à prova através do próprio homem. Assim sendo, os irmãos que nos rodeiam são amigos que nos põem à prova para ver se estamos a fazer a mudança a que nos propusemos. Se cairmos, levantemo-nos. Pois se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, rapidamente avançaremos para uma nova etapa. Não vale a pena ficar a chorar no leite derramado. Muitas vezes ficamos ali, ai meu Deus, eu fiz aquilo, eu já não devia ter feito aquilo. E há dias atrás eu me deparava com essa situação. E portanto, não vale a pena, nós temos que avançar. O tempo avança, não podemos perder tempo, temos que avançar. E como Jesus disse, o processo é contínuo. Mudemos o interior para que se possa refletir uma nova personalidade, de forma que derramemos raios de sol e alegria à nossa volta, formando um círculo de pessoas que sentirão prazer em estar ao nosso lado. Então, que a nossa personalidade possa refletir a essência divina que nós somos. E gostaríamos de terminar então com a citação de um livro que eu ainda não li, não vou dizer que o li, que não li, mas que folhei e encontrei uma frase muito interessante que diz, portanto é o livro Psicologia e Espiritualidade, irei ler depois certamente: somos embriões do amor de Deus, criados para desenvolver nossas potencialidades e para, conhecendo suas leis, ampliá-las e construir um mundo melhor. O Espiritismo vivenciado possibilita que um dia alcançaremos isso. Então nós temos todas as ferramentas, tenhamos vontade, tenhamos fé, porque só a nós nos compete mudar o nosso destino, o nosso karma. Só a nós nos compete termos uma personalidade em que todos aqueles que nos rodeiam têm gosto e prazer em estar connosco, porque se sentem bem, porque sentem uma boa energia e porque todos nós fazemos a diferença no mundo em que vivemos. Então, estes foram os livros que foram utilizados no trabalho de hoje. Espero ter sido muito maçadora. Agradeço a vossa presença, a vossa atenção e estamos gratos à espiritualidade pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez a repetir as lições que nós necessitamos para a nossa evolução. Muito obrigada pela vossa presença.